Estamos aqui mais uma vez para a aula de matemática. E nós vamos logo começando com a correção, certo? Na última aula eu deixei para vocês fazerem a página 116, né? E pedia que vocês desenhassem nesses quadrinhos, né? Objetos que fossem fáceis de rolar e mais abaixo aí no segundo quadrinho os que são difíceis de rolar. E ao lado era para escrever o nome, né, dessa forma geométrica aí, desse sólido geométrico, ok? E no número 2 era para circular de vermelho os que são fáceis de rolar. Então de vermelho deveria circular o quê? O cone, a esfera, o cilindro. E circular de verde os que são difíceis de rolar. Temos aqui a pirâmide. Temos esse prisma aqui, o cubo, certo? E no número 3, ele pediu algumas sugestões, algumas características, né? Dos que são fáceis de rolar. E aí, poderia ser o quê? É formado por curvas. Eles estão formados por linhas que não são curvas. São arredondados, né? São algumas das sugestões que eu posso dar a vocês e que você já deve ter colocado, né? Acredito que sim. O número 4 diz assim: desenhe os sólidos que são difíceis de rolar. Então, os que não rolam, né? Com facilidade. E no número 5, desenhe os que são fáceis de rolar. Vocês já devem ter desenhado aí. Então, fez os desenhos, tá tudo certo, visto. O número 6 diz assim: quando há faces planas em um sólido, ele é mais fácil ou mais difícil de rolar do que os sólidos com faces curvas, hein? Quando ele é formado por faces planas, ele é mais difícil de rolar, né? Como esse exemplo aqui que eu coloquei aqui. Então, esse aqui, por exemplo, é formado por uma face plana, né? Aquilo que é retinho assim, então ele se torna difícil de rolar, ok? Então você vai escrever aí difícil de rolar. Fez tudo certinho? Beleza? Vamos continuar a nossa aula. E hoje nós vamos estudar na página 118, certo? Prismas e pirâmides. Qual a diferença, professora? Eles são um pouco parecidos, né, pessoal? Pois é. Prismas e pirâmides são conhecidos como polídros, certo? Os polídros são sólidos formados por linhas retas, bases planas, ok? Pois é. E qual a diferença entre eles? Tem um exercício que nós vamos fazer, tá bom? Você vai fazer e através desse exercício eu vou explicando a diferença disso aí. Esse exercício é bem legal, certo? Você vai colocar, sabe aonde? Na página 119 do seu livro aí, na página 119. E vocês vão ver que ele pede para que você vá lá atrás do livro, que é onde tem o material de apoio. Você vai destacar as páginas 7, 9 e 11. O material de apoio fica lá no finalzinho do livro de vocês. Aí você vai lá, destaca essas folhinhas aí e vocês vão precisar pausar o vídeo para montar. Se você tem dificuldade de montar sozinho, que não é tão simples, pede ajuda aí da mamãe e do papai para montar, que nós vamos precisar que isso aí esteja prontinho para fazer esse exercício aqui, tá certo? Então pausa o vídeo e pode montar. E aí, já montou? Muito bem. E agora vamos continuar. Olha, ele pede para que você vá encaixando o fundinho desses sólidos que vocês fizeram, ok? Encaixando aqui. Então, nós vamos ao primeiro aqui. Nós temos aí um cubo. O cubo. Mas o cubo, nós não estamos estudando prismas e pirâmides. E o cubo é o que deles? Bom, o cubo, gente, ele é um prisma. Sabe o que é um prisma? O prisma, ele é formado por partes iguais. Pode ser assim uma dupla ou mais de uma dupla. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui, ó,
os lados são iguais. Nós temos a primeira dupla e elas estão na mesma direção, ó, uma à frente da outra, ok? E nós temos aqui também cima, embaixo, estão na mesma direção, ok? Assim, ó. E temos aqui também, ó, está na mesma direção e são a mesma medida, formam duplas. Então, um prisma, ele tem que ter apenas pelo menos um par de faces iguais. As faces são os lados, ok? Então, o cubo se encaixa como prisma, ok? Nós temos também aqui o paralelepípedo, né? Você vai encaixar aí o paralelepípedo. O paralelepípedo também é um prisma, pessoal. Sabe por quê? Porque ele tem aqui, ó, faces, tem essa dupla aqui, ó, um lado do outro, que são iguais, certo? E na mesma direção. Também tem aqui em cima e aqui embaixo, certo? Que são iguais. Temos aqui também nas laterais, ó, de um lado e do outro, que são iguais, certo? Então, temos aí várias duplas aí. E apesar, ó, não são as mesmas medidas aqui. Por exemplo, em cima e do lado não é a mesma medida, certo? Você pode ver que aqui em cima é maior, é mais largo. Já aqui do lado é mais estreitinho. Mas do outro lado é a mesma medida, ó, estreitinho aqui. Então é uma das duplas. Aqui eu tenho uma outra dupla, tá vendo aqui nessas laterais aqui, ó, certo? Ok? Então aí nós temos pares de faces iguais. E aí por isso também que esse sólido geométrico, que é o paralelepípedo, se encaixa como prisma. Vamos ver os outros aí. Nós temos aqui, ó, prisma triangular. Gente, vamos ver por que ele é um prisma? Olha, esse aqui, ó, tá vendo? Ó, triângulo. Vendo? Encaixou, tá vendo? Ah, professora, mas tem triângulo e tem aqui esse outro lado aqui que é diferente. Mas prisma não é só o que é retângulo, o que é quadrado? Não, tem a ver com a dupla, né? Tem a ver com a quantidade de lados iguais, certo? Então, temos aqui, ó, temos um triângulo aqui e um triângulo aqui. Então, temos aqui, ó, uma dupla na mesma direção, do mesmo tamanho, a mesma medida, tanto aqui quanto aqui, certo? Do mesmo tamanho e está na mesma direção, ok? Ó, um de frente para o outro, certo? Um de frente para o outro. Mas aqui nas laterais, certo? Nós temos aqui, ó, um retângulo. Aqui eu tenho outro retângulo e aqui embaixo eu tenho outro retângulo. Mas aí, professora, temos aqui um par de lados iguais. E aí já está valendo. Ele se encaixa como prisma. A regra diz que tem que ter pelo menos um par de lados iguais, tá certo? Então, ele se encaixa como prisma. Não é uma pirâmide. Só porque tem um triângulo aqui, não significa que é uma pirâmide, ó. Temos um par de lados iguais, de faces iguais, com as mesmas medidas, na mesma direção. E aí temos aí outro lado, nós temos um pentágono, né? Uma pirâmide de base de pentágono, que é essa aqui, ó. Ó como ficou fofinha, rosinha, linda, né? Olha só, vou tentar encaixá-la aqui. Consegui. Pronta, porque a tela é maior e a minha pequenininha, né? E aí, já tá escrito aí, né? Prisma. Ah, por que um prisma, gente? Sabe por quê? Porque nós temos vários pares de lados iguais. Eu tenho, ó, um par aqui, tenho um par aqui, certo? Eu tenho dois pares de lados iguais. E aí, por isso, se encaixa como prisma. Ele não é uma pirâmide, é um prisma. São as mesmas medidas aqui, ó. Aqui e aqui,
certo? A mesma medida. E aqui também está na mesma direção, ó, certo? Então, esse aqui se encaixa como prisma, ok? Vamos mais abaixo. Temos aí pirâmide com base quadrada. Olha só. Uma pirâmide, gente, ela é formada por triângulos, apenas triângulos. Mas, professora, e o quadrado que está no fundo? O quadrado também é formado por triângulos. Se vocês verem bem direitinho aí, se vocês dividirem, ó, dá para perceber que o quadrado ele é formado por 4 triângulos. Tá vendo? O quadrado é formado por 4 triângulos. E as suas laterais também são triângulos, ok? E isso forma uma pirâmide. Uma pirâmide é formada por triângulos. E essa daqui, ó, nós temos aí pirâmide com base triangular. E essa aqui é tudo triângulo, toda triangular, tanto a base como as laterais, toda triangular. Certo? Então, aí, através desse exercício, nós fizemos a diferenciação do que é pirâmide e do que é prisma. Tá certo, pessoal? E aí, eu deixo para vocês fazerem a página anterior a esta, certo? Que é a página 118. Vocês também, vai ser bem legal vocês fizerem esse RA aqui, gente, ele é bem divertidozinho. É só colocar os números e aí ele vai dizendo se você acertou, se você errou, ok? Bem bacaninha de fazer esse RA e bem divertido. Você vai estar reforçando o que a tia acabou de explicar para vocês, tá bom? E o número da página 118, o exercício que é com a lupa na mão, vocês também vão precisar do material de apoio para fazer esse exercício, que são questões pessoais, mas que tem tudo a ver com o que a tia explicou aqui, tá certo, meus amores? Ó, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!